Bom dia, sexto ano. Na aula passada, nós fizemos uma retrospectiva em um passeio, pela África, ali entre reinos e impérios. E aí nós começamos, no nosso capítulo 10, pela África Antiga. E aí nós trabalhamos e estudamos o reino de Kush, onde nós podemos observar essas pirâmides, que são bem diferentes das egípcias, das pirâmides egípcias. Lembrando que o reino de Kush, ele foi um reino, que ele era governado pelos faraós, também chamados de faraós negros, e junto com o governante, o faraó, tinha a participação das Candaces, mulheres guerreiras. Aí nós paramos para pensar, gente, como que a mulher naquela época tinha tanto poder, ou tanta influência assim? Simples, eram as mulheres quem estavam ali, por trás dos bastidores, participando da política e ajudando na tomada de decisões para que o faraó não ficasse muito sobrecarregado. Isso era uma característica do reino Kush. Então, as Candaces também podem ser chamadas de matriarcas, A sociedade do reino Kush é uma sociedade que nós costumamos chamar de sociedade matriarcal. Como assim? Quer dizer que o homem no reino Kush, ele não tem vez, ele não fala, ele não manda, muito pelo contrário. A sociedade é uma sociedade liderada, sim, por homens, tem ali, o patriarcado, mas o matriarcado fez muita diferença no reino Kush. E aí nós podemos observar algumas questões históricas, sociais, políticas, que a política no reino Kush não era feita somente com os faraós. Os faraós tinham ali as suas algumas esposas, no caso também poderiam ser suas mães e até mesmo filhas, em idade adulta, para ajudá-los ali na questão das tomadas de decisões. Por isso, matriarcado, O livro de vocês abrange muito essa questão de matriarcado e patriarcado. Não quer dizer que o reino Kush foi totalmente matriarcal, não. Mas o matriarcado era uma característica muito forte do reino Kush. Agora, eu vou dar uma breve resumida essa aula, apenas um resumo do capítulo 10, sobre, a localização ali, do reino Kush. Então, ele se localizava ao sul do Egito, entre a segunda e sexta catarata da região do Alto Nilo. E aí, se vocês observarem aqui o mapinha, atualmente ele fica no território aproximado do Sudão, tá bom? País ali, do Oriente. Nós fizemos uma correção de exercícios, falamos, da força da mulher guerreira, das Candaces, Não se esqueçam que as Candaces, elas eram as mulheres guerreiras. Candaces e matriarcas, elas têm algumas relações em comum? Sim, as Candaces, elas podiam sim ser matriarcas, e ao mesmo tempo elas poderiam exercer ali a função de mulheres guerreiras, que guerreavam ali para o reino Kush, em prol do rei do Kush, para defender o seu reino. Não quer dizer que elas viviam em guerra, mas que elas eram mulheres fortes, guerreiras e, sobretudo, matriarcais. Agora nós vamos passar para o próximo reino africano que nós estudamos na aula passada. Quem está curioso? Agora que nós saímos do reino Kush, acabando de sair do reino Kush, demos uma breve revisada. Vocês têm material suficiente no canal da professora, inclusive na plataforma tem os links.
Nós vamos dar uma passeada aqui pelo reino de Garamantes e fazer uma pequena revisão também. Vamos lá. Reino de Garamantes. Onde que se localizava? Se localiza aqui, ó. Estamos por aqui. E aí, quando nós olhamos, né, vamos falar sobre a África Antiga, o tempo dos povos africanos. O que quer dizer o tempo dos povos africanos aqui? Por que eu coloquei essa imagem? Para poder mostrar para vocês que nós estamos estudando entre o século 5, ali aproximadamente, antes de Cristo, e pegando também o mesmo século depois de Cristo. Nós estamos passeando ali pelos séculos. E aí vocês se lembram daquela famosa linha do tempo que nós aprendemos lá no comecinho das nossas videoaulas? Então, o que a linha do tempo nos mostra? A linha do tempo nos mostra ali a pré-história, aí a pré-história vai se dividir, né? Paleolítico, neolítico, e aí a linha do tempo avança um pouquinho, aí nós vamos ali para as primeiras civilizações, né, que nós chamamos de Idade Antiga, né, e da Idade Antiga nós passamos para a Idade Média. Isso aqui é mais um resumo mesmo, tá? E aí tá, professora, por que a gente precisa saber sobre essa linha do tempo e entender? Porque eu falei para vocês no início do ano que quando nós terminássemos de estudar os povos da Idade Antiga, nós entraríamos na Idade Média, que é o tema da nossa próxima aula. Mas para a gente entender a Idade Média, a gente tem que entender esses povos aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Desde Grécia, Roma, os povos africanos e até povos que vieram antes, que nós estudamos antes, dentro aí do contexto histórico que estamos vendo. E agora nós vamos dar prosseguimento sobre o reino de Garamantes. Passamos pelo reino Kush, agora estamos no reino de Garamantes. Vamos ver qual é o diferencial? Então vamos lá. Reino de Garamantes, ele vai ser muito marcado pelo patriarcado. No reino de Garamantes nós não vamos ter matriarcado. E aonde é que ficava o reino de Garamantes, né? Onde os Garamantes viveram? No deserto do Saara. E o mais interessante é que o deserto do Saara, ele é repleto, né? É um mar de areia que nós costumamos chamar, e ao mesmo tempo que esse mar de areia, né, como se fosse um mar mesmo, só que só areia, ele costuma ter alguns oásis, e falamos sobre o que é um oásis, né? A imagem por si só já fala. Aí nós temos aqui a definição de oásis, pequenas áreas férteis com fontes de água em meio ao deserto. Então, no meio disso tudo aqui, né, no meio desse desertão aqui do Saara, nós temos alguns pequenos oásis onde o povo de Garamantes, né, conseguiu sobreviver. Agora, como que eles conseguiam sobreviver, né? No sistema de Fogara. Já vou encontrar o sistema de Fogara aqui para vocês, mas antes vamos dar mais uma olhada na localização atual do reino de Garamantes. A localização atual, nos dias de hoje, em pleno 2020, fica ali na Líbia. Então, se eu perguntar assim, onde fica o reino de Garamantes atualmente, onde o reino de Garamantes se localizava atualmente, onde nós podemos localizar no mapa da África o reino de Garamantes, onde viveram os Garamantes, na atual Líbia. E aí vamos ver como que eles sobreviveram, né, com o sistema de Fogara. Tá aqui o sistema de Fogara, o livrinho de vocês também apresenta, né? Aqui nós temos uma imagem do sistema de Fogara por dentro, né? E aí esse sistema, ele buscava a água, né, do solo, né, bem abaixo do solo, e eles conseguiam, né, os Garamantes conseguiam levar essa água, por isso que eles estavam sempre próximos a um oásis, para poder abastecer o seu gado, os seus animais, e para a sobrevivência também da sua espécie. Uma característica é que eles eram
nômades e seminômades também. Falamos um pouco sobre o reino de Garamantes, fizemos uma breve retrospectiva, uma revisão bem rápida, e vamos passar para o reino de Axum. Isso mesmo. O reino de Axum, ele vai ser muito marcado pelas pelas obras arquitetônicas, né? Foi um povo que focou muito na arquitetura, principalmente em pedras. E aí vamos ver a localização geográfica do reino de Axum, né? Tá aqui, ó, entre a Núbia, onde ficava o reino Cush, passa aqui próximo também ao Egito, né? Deserto do Saara, onde viveram os Garamantes, ou seja, são povos que de certa forma estavam interligados. E aí agora, né? Nós temos aqui os reinos que eu apresentei, Garamantes, Cush e Axum, reinos e impérios, né? Dentre outros, marcadinhos aqui no mapa da África. Lembrando que aqui nós temos os continentes, tá? O obelisco. O obelisco é uma característica do reino de Axum. Esse aqui é um que já está, né, com o patrimônio histórico tombado, né? Ele tem que ser preservado, ou seja, é um patrimônio histórico, pertence, né, à história do mundo. Aqui nós temos o reino de Axum e como que se deu essa conquista, né? O reino de Axum, ele vai conquistar o reino Cush. O reino Cush era um grande produtor de ouro e centro de ligação comercial entre o Nordeste e o centro africano. Entre o Nordeste ali, quando eu falo Nordeste, gente, é o Nordeste ali da África, tá? E o centro africano. E aí em 325 pelo reino de Axum. A região do chifre da África ao sul do Mar Vermelho e da Península Arábica norte da atual Etiópia. Era um local muito fértil para a agricultura e estratégico para o comércio, porque tinha saída para o Oceano Índico. Intensa atividade urbana, ou seja, tinha um comércio, tinha uma cidade, resultante da atividade agrícola e mineradora. Importância da cidade de Axum, capital do reino, de 200 mil habitantes. Então, o reino de Axum, ele é praticamente um império, né? E os axumitas tinham um alfabeto próprio e começaram a cunhar, né? Fabricar suas próprias moedas no século III. E tinham uma intensa atividade comercial e ampla rede de navegação no século V. Aí, se nós prestarmos atenção na cunhagem aqui de moeda, ó, essas moedas aqui já são do século III e IV da era cristã, né? E aí nós podemos observar o seguinte: eles dominavam a metalurgia, eles conquistaram o reino Cush, ou seja, eles abocanharam ali, dominaram os cuxitas e estabeleciam comércio com outros povos. Que povos eram esses? Gregos, romanos, povos que viviam ali na região próximo a Roma, próximo à Grécia, outros povos africanos, outros reinos africanos, algumas civilizações africanas menores. Então, o reino de Axum, ele vai ser muito rico, rico em cultura, rico em minério, porque eles vão dominar a arte da mineração, eles vão começar a trabalhar com metais, ouro, prata, cobre. Então, tudo isso vai favorecer o reino de Axum, tá bom? E aí, passeando por esses 3 reinos, agora eu vou deixar uma atividade para vocês lá na plataforma. Espero que vocês tenham conseguido compreender a matéria. E uma dica para vocês: quando vocês quiserem entender um pouquinho sobre as Candaces, as mulheres guerreiras, assistam vídeos, né? O YouTube está repleto deles, daquele filme Pantera Negra, onde as mulheres elas têm uma vestimenta diferente, as mulheres que mandam, né? Principalmente a irmã do Pantera Negra e a mãe do Pantera Negra. Observem a vestimenta das mulheres,
Observa como que esse filme ele foi feito, né? É lógico que o filme se passa, né, dentro de uma cidade africana, um reino africano fictício, né? Não existe aquele reino, é apenas para retratar a cultura afro, né? Mas muitos dos elementos que estão ali foram estudados e pesquisados dentro desses reinos que nós estamos estudando aqui, tá bom? Então, vou deixar vocês com as atividades finais, né? Revisão aí da nossa unidade 10. Não deixe de dar uma revisada no conteúdo de Roma para realizar algumas tarefas que eu vou deixar aqui para vocês. Né? Tentem fazer sem revisar, se vocês não conseguirem, vocês deem uma revisada lá no capítulo de Roma e bons estudos. Se qualquer dúvida, é só chamar que eu estou bem aqui, tá? Nesse lugarzinho aqui mesmo. Um beijo, um queijo e vou deixar vocês com essa imagem aqui linda do deserto do Saara com um belo oásis. Isso aí. Essa é a imagem que eu deixo para vocês nessa quinta-feira de aula de história. Tenham todos um bom dia, façam as atividades e sempre que vocês tiverem dúvida, pode mandar que eu estou do outro lado. Vocês estão ouvindo minha voz, eu estou do outro lado. Um beijo, um queijo, bons estudos, sexto ano.